As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h02. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2013. Hoje é dia da infantaria, é dia do telegrafista, dia do digitador e dia do vestibulando. Boa tarde, Léo. E aí, Lu, como é que tá? Tudo bem? Eu estou ótima. E você, como é que passou de ontem pra hoje? Muito frio ontem lá no Couto Pereira? Conseguiu ir, não sei? Foi, muito vento, muito frio mesmo. Muito vento. Daqui a pouco a gente fala sobre o jogo chão também. Chão gelado também, principalmente arquibancada gelada. Arquibancada gelada. Cadê o teto? Cadê o teto? Se não tem nem na Arena da Baixada ainda, imagina lá no Couto Pereira, depois de concluir o terceiro anel, vai vir. É verdade, o terceiro anel, promessa antiga. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, como que tá? Bem, graças a Deus, e você? Muito bem também. Aliás, por falar em jogo do Curitiba, ontem o Facebook estava bombando. Qualquer que fosse o resultado, isso ia acontecer, eu tenho certeza absoluta, mas ontem estava bombando. Piadas para todos os lados. Logo depois do intervalo, você vai saber todos os detalhes sobre isso aqui. Pensei que você ia contar todas as piadas, não? Não, pode ser que algumas eu ainda leia aqui. Você tá duvidando? Você vai ouvir. Você sabe que dessa parte eu gosto, eu acho criativo. Eu ria muito. Não, teve uma musiquinha que postaram lá, o Rick Paranista postou dos índiozinhos. Eu vou fazer você cantar depois, hein, Ciro? Eu não tenho esse dom, mas... Eu vou procurar a base que você vai cantar. Vai cantar depois, vamos lá. E está no ar então o Vida News. Acompanha agora os principais destaques do dia. Manchetes do dia. E claro, vamos começar então pelo esporte. Ciro Júnior. Curitiba fora da Copa do Brasil e a preparação dos nossos times para a estreia no Campeonato Brasileiro daqui a pouco, no Vida News. E do Ciro agora a gente vai até Campo Largo. Glauco Silveira tem os detalhes. Polícia Rodoviária Federal prende homem com carga de medicamentos vindos do Paraguai. Isso é tão comum, hein? Medicamentos vindo do Paraguai, CDs piratas. Drogas. Drogas. Armas, então, o que mais tem, né? O que mais tem, eletrodomésticos, enfim, tem de tudo. Vamos agora ao destaque nacional, Rogério Ataíde. Olha, eu vou dar uma notícia hoje de padre, infelizmente, ou felizmente, ou sei lá, é notícia, né? É uma notícia importante até lá pro Nordeste. Chama-se a manchete. Porque se falar sobre Renan Calheiros, vai me dar ânsia, e eu como eu acabei de almoçar, então não vamos falar em Renan. Em defesa do padre Cícero, é a manchete, em defesa do padre Cícero. Bom, daqui a pouquinho você vai saber o que significa isso. Que defesa é essa? Vamos agora ao destaque de Londrina. Ciro Novaes. Sou, mas quem não é? Abro aspas. Lula olhou-se no espelho, contemplou a turma ao lado, pensou na demasia de prontuários presentes à quermesse dos 10 anos de governo petista e resolveu consolar os companheiros com uma frase que acabou produzindo um autorretrato. Daqui a pouquinho, então, Ciro Novaes traz os detalhes da sua crônica, hoje ainda na nossa programação. Aguardem, ele vem daqui a pouquinho. Neste momento, 3h05. Vida News. Tempo e temperatura. Áreas de instabilidade que atuam entre a região sul e sudeste do país ainda mantêm o tempo bastante úmido no estado do Paraná no decorrer desta sexta-feira. A nebulosidade ainda persiste sobre a maior parte das regiões e há previsão para chuva fraca durante o dia. Essa chuva pode ocorrer a qualquer momento, principalmente entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral. No interior do estado até ocorrem alguns períodos de melhoria, mas serão alternados com períodos de tempo mais fechado e também com condições para chuvas leves e isoladas. A temperatura permanece ainda baixa, principalmente devido à atuação de uma massa de ar frio e também devido ao tempo mais nublado. A máxima não deve passar dos 20 graus em Palotina e em Maringá e não passa dos 18 graus em Ponta Grossa e em Curitiba. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Nadiara Pereira. Vida News.
Trânsito. 2 carros bateram na rua Dr. Bleizornig, no cruzamento com a rua Bartolomeu Lourenço de Guzmão, no Boqueirão. Já no Prado Velho, um carro e uma moto também bateram ali na Avenida Professor Osmar Sabag, no cruzamento com a rua Engenheiros Rebouças. Nestes acidentes, 2 pessoas ficaram feridas. Tome bastante cuidado aí nas proximidades, porque o trânsito é muito lento nas 2 regiões, tanto no Boqueirão, cruzamento da Bleizornig com a rua Bartolomeu Lourenço de Guzmão, quanto no Prado Velho, no cruzamento da Avenida Prefeito, Osmar Sabag, com a rua Engenheiros Rebouças. Ia chamar o prefeito de professor, olha só que absurdo, não é prefeito Osmar Sabag. Neste momento, 3h07. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina e Silvio Nami Júnior de Maringá estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente. Apenas opera através de instrumentos o aeroporto Adalberto Mendes da Silva em Cascavel. 3h07. Vida News. Ouvinte Vida. Uma professora foi agredida pela mãe de um aluno porque ela se revoltou com a punição dada ao filho. O caso foi aqui em Matelândia, na região oeste do Paraná. De acordo com testemunhas, a confusão começou quando o estudante de 15 anos chegou atrasado e exigiu que a professora de português registrasse a presença dele ali na lista de chamada, mas ela se recusou. O aluno então teria ofendido a professora e ganhou uma advertência e também suspensão por indisciplina. Quando a mãe soube do fato, foi à escola, invadiu a sala de aula e agrediu fisicamente a professora. Bom, eu vou aproveitar esse fato e vou te perguntar o seguinte: mãe que espanca filho, professor que pune o aluno de forma desnecessária, aluno que bate em mãe, que bate em professor, pai que violenta o próprio filho ou a filha, qual a causa de tanta violência no Paraná e no Brasil? Você pode participar com a gente dando a sua opinião pelo telefone 3029-9290, pelo torpedinho 9229-1359 ou pelas redes sociais. Léo, qual que é a sua opinião? A minha opinião é que a violência vai aumentando a cada dia que passa pela impunidade que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. E a partir disso, né, da base dessa pirâmide, aí acontecem as coisas bizarras realmente. Perde-se o comando de um professor dentro de uma sala de aula, perde-se o comando de um pai e de uma mãe dentro de uma casa, de uma família. A partir disso, aí sim é uma subsequência de complicações, porque as pessoas vão se tornando cada vez mais mal educadas, mal informadas, sem temor a qualquer tipo aí de ordens superiores, e acaba acontecendo isso, né, dessa maneira. Eu não vejo como arbitral a decisão do professor de punir um aluno que chegou atrasado, né? Ele foi punido, sei lá, com uma suspensão, uma advertência. Eu acho que isso é normal dentro de uma escola, dentro de um colégio. Pelo que a gente nota e recebe dessa história que aconteceu aí, a visão praticamente é essa. Não dá para saber realmente dentro das entrelinhas o que aconteceu e qual o clima que foi criado e foi gerado. Mas eu acho que o professor está dentro do seu direito e da sua razão de chamar a atenção de um aluno que chegou atrasado. Não importa qual é o motivo. É uma escola, é o começo de tudo. A pessoa que fica desregrada desde o princípio vai se tornar um adulto com problemas e sem temor a qualquer tipo de regra, sem submissão a qualquer tipo de situação que venha a ele ser submetido. Então eu acho que a professora nesse caso, pelo que a gente nota e sente, tem razão, e a mãe não tem que nada de em escola, em bater professor e arrumar confusão. Acho que conversando se entende. São vários os pontos que a gente pode dialogar aqui. A lei é clara no que se refere a atrasos, e até os 15 minutos, que foi o caso, não poderia ter punido este aluno, e isso é certíssimo. Ou seja, a professora exagerou sem dúvida nenhuma. Agora, realmente, o descontrole de uma mãe de partir para uma agressão física, ou o descontrole de um aluno que parte também para agressão física, como o caso que a gente relatou aqui, Léo, recentemente, são coisas que acabam fugindo à normalidade. Perde o controle, né? Perde totalmente controle. Ou seja, cadê a educação que foi dada a essa professora, ou a esse aluno, ou a essa mãe? Será que teve algum tipo de educação? Será que tudo isso não é um problema já de base estrutural de um governo que acaba não olhando, de vários governos que acabam não olhando para a base? Quer dizer, são várias as perguntas que ficam no ar, mas eu concordo com você quando você fala com relação à impunidade. É o grande problema desse Brasil. Com certeza, se as pessoas fossem mais
fossem punidas realmente, as coisas seriam bem diferentes. Iria se pensar muito mais antes de se cometer qualquer tipo de crime, mesmo uma agressão física. Você nota as civilizações mais avançadas que a nossa, não na tecnologia, mas na educação, no Japão, por exemplo, os exemplos que existem lá daquela história, aquele folclore que a única pessoa, o único profissional japonês que não se curva diante ao imperador é o professor, né? Existe essa cultura que eles difundem. Muitas outras coisas com relação ao lixo, ao separar o lixo, até o respeito pelo próximo. Você sabia, Luciano, que no Japão, você vai, por exemplo, num evento, tá? A gente vai num show, vamos eu, você, o Ciro e tal. Chegando no evento, onde o japonês para o carro, você sabe? No lugar mais distante possível, porque os locais próximos eles deixam para quem chegar mais tarde. Que lindo. O contrário do nosso. Nossa, isso é educação de fato. É né? uma educação diferenciada da nossa. É uma cultura diferente, aqui um pensamento. Parece que todo mundo quer se atropelar, quer ser o primeiro, não quer saber do outro, ninguém pensa no Cada um próximo. pensa em si e o resto que se dane, né? Não tem problema. Deixa pra lá, não se pensa no próximo em nenhum momento. E aí eu já vou pular pra história do trânsito aqui em Curitiba, que nesse sim é cheio de gente mal educada que não pensa em ninguém, né? Então é muito triste. É uma coisa que vem a calhar nesse momento aí de que as pessoas realmente não pensam nos outros. Isso é verdade. Agora, várias participações aqui dos nossos ouvintes sobre esse tema. Antes de chegar nas participações, eu só quero registrar que está nos ouvindo hoje o Rubens Davi Novaes Teles. Ele está ouvindo, ele é de São Paulo, sempre ouve de lá pela internet, mas hoje ele está ouvindo pela internet, mas aqui um pouquinho mais perto, no norte do Paraná, no norte pioneiro, aonde mora a família dele, em Santo Antônio da Platina. Um abraço a você, Rubens Novaes Teles. Várias participações também sobre a nossa pergunta, mas eu vou ler mais uma que não é sobre a pergunta, é do Carlos Augusto, que está acompanhando o Vida News. Ele diz o seguinte: você esqueceu de dizer um dos dias de hoje. Hoje também é o dia sem dignidade no Brasil. Olha só, viva a presidência, falando do Renan Calheiros. Ou seja, dia sem dignidade no Brasil. Tá certíssimo, Carlos Augusto. Esqueci de registrar essa data histórica importante, mostrando que o Brasil realmente não vai pra frente porque coloca esse tipo de gente no poder. Falando de injustiça, né? Tá aí um maior exemplo de impunidade. É verdade. Bom, vamos lá. O Fernando Gonçalves da Silva, falando sobre a nossa pergunta de hoje, ele que é lá de Pontal do Paraná, ele diz o seguinte: imagino que seja o exemplo ou a opressão dentro de casa que faça que exista tanta violência no nosso estado. A Vera Maria Costa Pinto Stendorf diz o seguinte: parar para pensar, Luciana, é bem complicado responder essa pergunta. Eu não sei o porquê de tanta violência no Brasil. É para parar para pensar mesmo. Hoje a gente fez uma pergunta para que você reflita, ouvinte. O Marcos José Zambloski diz: só desgraça acontece. O Hélio Marcos Andrade Machado diz: pior, não temos mais para onde correr. Esta é a nossa realidade. O Adir Chuvinski, nosso ouvinte, diz: fim do mundo. Até Renan virou presidente. Ave, mais desgraça que isso, impossível, diz ele. O José Luiz diz o seguinte: o que é isso? E as leis que criam, Luciana? Pai não pode brigar com filho, pois é proibido na lei. Aluno pode bater na professora, pois a lei protege. Menor pode tudo, pois a lei o garante. É o que diz o José Luiz. O Jorge Clóvis Godoy diz o seguinte: minha mãe lecionou no Rio Grande do Sul. Puxava a orelha, batia e era chamada e respeitada por todos, inclusive os alunos. Pediam bênção para ela com respeito. Nunca ouvi falar que um aluno dela virou bandido por isso. Mas hoje quem apanha é o professor. Culpa de tudo isso? Impunidade, falta de respeito, falta isso e também falta capacitação aos professores. Temos que respeitar uns aos outros, é o que diz o Jorge Clóvis Godoy. É isso aí, Jorge, é por aí mesmo. O Angelim Alves Pires Júnior diz que o grande problema de tudo é a falta de bons exemplos. São algumas das participações, você também pode participar, lembrando o nosso telefone é o 3029-9290, o Torpedinho é o 9229-1359 e as redes sociais, Facebook, Twitter, estão à sua disposição. 3:16. Giro de reportagem. E hoje vamos começar em Porto Alegre. Quem traz as informações, Annelise de Carli. Falar ao celular ou mandar mensagem de texto enquanto dirige
é uma conduta perigosa e bastante comum nas ruas brasileiras. Uma pesquisa realizada pela Autoridade de Segurança em Trânsito dos Estados Unidos aponta que em 2011, 900 mil colisões tiveram como fator principal a distração do motorista. Deste total, 26 mil aconteceram por causa do acionamento de alguma função no celular. No Brasil, o Laboratório de Psicofísica e Percepção da USP realizou um teste para saber quanto podem ser perigosas essas pequenas distrações. O simples ato de trocar a estação do rádio do carro leva 1,5 segundos, tempo suficiente para percorrer a 60 km por hora, 25 metros. O celular é a distração mais perigosa para os condutores. Ler e enviar mensagens aumenta em 23 vezes o risco de acidente. O alerta é do coordenador do teste, o engenheiro Márcio Montesani. Hoje as pessoas têm uma distração muito maior na leitura de mensagens, no envio de mensagens, acesso a redes sociais. Então, com isso, o tempo de distração, de desatenção, ele acabou ficando muito mais elevado. Falar ao telefone reduz em 37% a atividade cerebral ligada à direção, e os dispositivos de viva voz ou acionamento por Bluetooth não tornam essas ações menos ameaçadoras. Placas de velocidade, sinalização informando que tem uma curva logo à frente, trechos em obras. Então, como ele vai estar concentrado na conversa, parte dessa atenção vai ser voltada para a via, realmente. No entanto, os detalhes ele não vai perceber. Ele pode estar numa velocidade e, de repente, aparece uma placa que ele tem que reduzir a velocidade em função de uma curva na frente. Não vai assimilar e nem visualizar essa informação, então, quer dizer, ele vai chegar na curva já numa velocidade elevada. O teste da USP foi realizado com 15 pessoas de diferentes faixas etárias. Através de câmeras instaladas dentro dos veículos, foi possível captar por quanto tempo o condutor desvia a atenção da pista para fazer outras atividades. No Rio Grande do Sul, o Observatório de Trânsito está sendo implantado para incorporar informações de perícia aos bancos de dados do Detran Gaúcho. Com isso, as causas de acidentes poderão ser melhor identificadas, auxiliando na definição de políticas públicas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Annelise Decartli. Vida News. E esse é mais um problema também de falta de educação no trânsito, né? Além de você ter o problema do celular, que seria a maior causa de distração e que mais acaba fazendo com que ocorram acidentes de trânsito, acaba tendo também outros tipos de negligências dos motoristas. E não só as negligências, como também a falta mesmo de educação. É gente que não coloca a pisca e vai se atravessando na frente do outro, é gente que coloca o pisca, mas o outro não quer dar frente, ou seja, é bagunça para todo lado. Falta realmente mais disciplina, talvez, na cabeça do ser humano. 3:19. E uma garota de 14 anos está desaparecida desde a manhã de quarta-feira em Centenário do Sul, aqui no Norte Pioneiro. A mãe dela contou que a filha saiu para ir à escola e não voltou mais. Colegas de classe relataram que a adolescente nem chegou a comparecer à aula. De acordo com a Polícia Civil, Bruna Caroline Miranda Gomes foi vista pela última vez na praça nos entornos do Colégio Estadual Padre José Pires. Ela estava uniformizada e falava ao celular. Hoje, a mãe relatou para a polícia que conseguiu falar com a filha pelo celular, mas por pouco tempo. Ela não sabe o que pode estar acontecendo com a adolescente. Vamos agora aos destaques nacionais. Rogério Ataíde, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe Vida News e ouvintes desta querida emissora que cresce. A nossa audiência está crescendo, sabia, Luciana? Cada dia que passa. Graças a Deus. Por quê? Porque nós fazemos com amor, né? Toda essa equipe aí da Vida News. Boa tarde. O secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, que faz trocentos anos que acompanha o PT, solicitou ao Vaticano que o Papa Francisco, aliás, não sei se você sabia, Luciana, colocaram o nome dele de Francisco por causa de São Francisco de Assis. Depois eu te explico essa história. Daí colocaram de Francisco. Solicitou ao Vaticano que o Papa Francisco conceda uma audiência, olha aí, a uma comitiva de políticos cearenses
durante sua visita ao Brasil. Eles querem pedir a reabertura do processo de reabilitação do padre Cícero, suspenso pela Igreja Católica em 1916, por desobediência e heresia. O padre apontou como milagre a suposta transformação de uma hóstia em sangue na boca de um fiel. Credo, que notícia, né? Outra canibal, outra não sei o quê, agora sangue na boca não sei de quem. Então ele foi condenado por heresia e foi considerado um embuste pela Igreja Católica. Desde 2006, a Diocese de Crato tenta reverter a decisão, mas o processo foi suspenso ao papado de Bento XVI. Eu gostaria de dar parabéns à minha irmã Luciana, bem rapidinho, que faz aniversário hoje e mora lá em Itu. O nome dela é Solange do Rocio Ataíde, e eu mando um abraço ao pessoal de Itu. Falar nisso, Luciana, somos bem ouvidos lá, a rádio entra muito bem lá, via SAT, na cidade de Itu, São Paulo. Parabéns, minha irmã Solange, Deus abençoe aos aniversariantes, a você e a todos os aniversariantes do dia de hoje. Brasil, quem não age não é, mas o Renan tá lá hoje. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Não tem jeito, vocês vão me lembrar o tempo inteiro do Renan, quando não é o nosso ouvinte querido, é também o Rogério Ataíde, me lembrando esse homem lá, hoje como presidente do Brasil. Hoje a gente tem um homem presidente, né, o Renan Calheiros. Até quando que ele fica? Não, ele fica hoje, apenas só hoje? Amanhã já retorna. É o perigo de dar um golpe, Michel Temer. E um dia eu espero que nada aconteça. Dissolver o STF? Né? Nada Será aconteça. que não pode acontecer um troço desse até as 5 da tarde, que é o horário comercial? Não dá tempo dele aprovar isso em plenário, não dá tempo. Daí, viu? Bom, Rogério Ataíde faz aqui um comentário com relação à matéria da Annelise de Carli, do celular. Ele diz o seguinte: além de provocar acidentes e outros males, um dos principais males que o celular acarreta é com relação a doenças neurológicas, ou seja, a radiação que ele transmite ao cérebro humano é gravíssimo. Os médicos alertam que não devemos ficar por mais de 4 minutos com o celular encostado em nossos ouvidos, bem como junto ao nosso corpo. É a orientação aí do Rogério Ataíde. 3h23. Estão ligados com a gente? O Célio Silvério, direto de Pinhais, colocou aqui no Facebook: estamos na área. Um abraço para você, Célio. E também o André Juliano, que está ouvindo a gente em Campo Largo. Curitiba e pelo menos 15 cidades no interior do Paraná vão receber amanhã a manifestação Simplifica Já, por um sistema de impostos mais simples e justo. A PEC Simplifica Já foi redigida por um grupo de trabalho formado de dentro do Conselho Temático de Assuntos Tributários da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Composto por advogados, tributaristas, economistas, contabilistas e empresários, o grupo analisou uma série de projetos de lei sobre o tema que já tramitam ali no Congresso Nacional. Em Curitiba, o ato público ocorre no calçadão da 15 de novembro, em frente à Associação Comercial do Paraná, a partir das 10h30 da manhã, caso você também queira ir. No mesmo horário, também estão previstas mobilizações em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, União da Vitória, Irati, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Cianorte, Campo Mourão, Rio Negro, Paranaguá e Chopinzinho. E o Ministério da Saúde estima que o Brasil tenha um déficit de 54 mil médicos. Acompanhe o destaque direto de Brasília, de Paula de Castro. O Brasil tem déficit de 54 mil médicos. De 2003 a 2011, surgiram 147 mil vagas neste mercado de trabalho, mas apenas 93 mil profissionais estavam formados, ou seja, 54 mil médicos a menos para atender a demanda do Sistema Único de Saúde. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, o país tem 1,8 médico para cada 1.000 brasileiros. Índice abaixo de outros países latino-americanos, como a Argentina, que tem 3,2 médicos, e México, com 2 médicos para cada 1.000 cidadãos. Para igualar-se à média de 2,7 médicos por 1.000 habitantes, registrada na Inglaterra, sistema de saúde em que o SUS foi inspirado,
o Brasil precisaria ter hoje mais de 68 mil médicos. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a falta de especialistas é um dos principais gargalos para ampliar o atendimento no SUS. Tanto para aquilo que é a grande prioridade do Ministério da Saúde, que é atrair médicos para as áreas de carência de profissionais, para a periferia das grandes cidades, para o município do interior, mas acordos mais amplos de intercâmbio também para a formação de especialistas, porque o Brasil precisa de mais médicos, precisamos dar mais oportunidades para os médicos brasileiros fazer as especialidades que nós mais precisamos. Entre as ações do governo para aumentar o número de médicos está o PROVAB, o Programa de Valorização da Atenção Básica, que oferece bolsa de R$ 8 mil para profissionais que vão trabalhar no interior do país e em áreas de periferia das cidades. Para discutir a formação dos médicos e a ampliação de vagas neste mercado de trabalho, o Brasil vai sediar no fim do ano, em Recife, uma conferência internacional da Organização Mundial da Saúde. Serão tratados também acordos bilaterais com países como Portugal e Espanha para suprir a necessidade de se ter cada vez mais médicos próximos da população. De Brasília, Paula de Castro. Vida News. E sobre esse assunto eu recebi aqui uma participação do Glauco Silveira. Ele está dizendo o seguinte: em meio à falta de médicos, o Brasil está se comprometendo a doar mais de 26 milhões de dólares à Organização Mundial da Saúde. Está sobrando para o Brasil, né? A gente não tem praticamente problema nenhum aqui com relação à educação, à saúde, não tem problema de nada. Está sobrando dinheiro, pelo jeito, no nosso país. E por falar em Glauco Silveira, o amigo dele é o André Juliano, e ele não é de Campo Largo, como eu disse, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. André Juliano, um abração pra você, desculpa o erro, mas quando ele colocou Campo eu adivinhei, imaginei, não, deve ser aqui, Campo Largo, região metropolitana, nada disso, é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a você. 3h28. E a Vida News. Crônicas. Sou, mas quem não é? Abro aspas. Lula olhou-se no espelho, contemplou a turma ao lado, pensou na demasia de prontuários presentes à quermesse dos 10 anos de governo petista e resolveu consolar os companheiros com uma frase que acabou produzindo um autorretrato. O político ideal que vocês desejam, aquele cara sabido, aquele cara probo, irretocável do ponto de vista de comportamento ético e moral, aquele político que a imprensa vende que existe, mas que não existe, quem sabe esteja apenas dentro de vocês. Resumo da ópera: todos somos desonestos, somos todos iguais, endossou a reação da plateia, composta por devotos muito parecidos com o chefe da seita. Somos mesmo, sugere o silêncio dos políticos honestos. Embora pareçam cada vez mais raros, existem os providos de caráter no universo reduzido pelo palanque ambulante, parecido a um imenso carandiru. Mas até agora nenhum deles ergueu a voz para rechaçar o insulto. A honradez tem pouca serventia se falta bravura. Em contrapartida, incontáveis brasileiros decentes se juntaram num revide imediato e merecido. Somos iguais, coisa nenhuma, gritamos em coro. O ex-presidente mal terminara de decretar o nivelamento afrontoso e uma torrente de manifestações indignadas já inundava redes sociais, sessões dos leitores e blogs ou sites na internet. Com diferentes palavras emitiram o mesmo aviso: não somos Lulas e somos milhões. Fecha aspas. Essa colocação infeliz do senhor Lularota, ou Lularota, mostra que seu objetivo e caráter tem os seguintes pontos. Primeiro ponto: alegar que foi traído. Segundo, negar até a morte: eu não sabia. Terceiro ponto: terceirizar o crime. Foram os aloprados. E ainda não explicou o caso Rose, porque esse é o único que o inimputável não conseguiu ainda terceirizar. Quarto passo: generalizar o crime.
Somos todos iguais. Com o clássico, que eu já mencionei, sou, mas quem não é? Quinto, transformar o crime em virtude. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Transformar o crime em virtude, Ciro Novaes, pode ser exatamente uma das respostas para aquela nossa perguntinha do dia hoje: qual a causa de tanta violência no Paraná e no Brasil como um todo? O Ciro Júnior estava até me lembrando aqui de um dos pontos da causa dessa violência, que é, sem dúvida nenhuma, falta de amor a Deus. Falta de Deus mesmo no coração. É o que falta para muita gente, sem dúvida alguma. E a Corte do Tribunal Regional Eleitoral reformou a sentença dada nos autos de ação de investigação judicial eleitoral contra o prefeito de Jandaia do Sul, que cassou os diplomas dos candidatos eleitos no pleito de 2012 aos cargos de prefeito e vice-prefeito, o Dejair Valério e também o Leandro de Souza, respectivamente. Na origem, o juiz acolheu uma representação do Ministério Público Eleitoral por abuso do poder político, mas agora foi revertida pelo Tribunal Regional Eleitoral essa sentença. Na época dos fatos, Dejair Valério era vice-prefeito do município, apoiado pelo então prefeito José Borba, aquele mesmo, o deputado federal. 3h32, intervalo e já voltamos. Daqui a pouquinho você fica sabendo tudo sobre o esporte. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Vida News. Esportes. Bom, vamos começar falando sobre a partida de ontem, né, Léo, do Coritiba? Vamos lá? Vamos lá sim, Luciana. Mais de 13 mil pessoas estiveram ontem no Alto da Glória. Aliás, você acertou mais ou menos aí o número de torcedores que iriam para a partida do Alto da Glória. Eu conheço ali, sei como funcionam as coisas. Pelo que o time apresentou, até que foi um bom público, viu? O resultado final não foi tão legal para o Curitiba. 1-0, um gol do Geraldo, que despertou aí uma esperança no torcedor do Curitiba, porque foi marcado ainda no primeiro tempo. E o time do Curitiba, nos 30 primeiros minutos, o Luiz Ciro, não jogou absolutamente nada. Né? Jogadas aí sem objetividade, tentou uma tática estranha de cruzar a bola na área, e o Coritiba não tem aí um atacante, um centroavante com essa característica de chegar por cima e resolver, como é um Alexandro, por exemplo, né? Um cara que consegue jogar bem por cima, pelo alto. O Coritiba não tem esse tipo de jogador e insistiu muito nessa jogada por 30 minutos. Quando pensou diferente, começou a jogar pelas laterais do gramado, acabou obtendo resultado, o primeiro gol marcado ali pelo Geraldo, numa jogada dessas pela lateral, por esse caminho alternativo aí, o Curitiba acabou fazendo o seu primeiro gol e o único na partida também. Aliás, houve várias tentativas, né? Todo mundo falava que o Alex poderia chegar lá, ia ser o matador, ia ser a grande diferença, mas não aconteceu. Foram 11 chances reais de gol e apenas uma conversão, um gol marcado. Destaque negativo por Alex, que não estava numa noite boa ontem. Logicamente, não existe jogador no mundo que atue todas as partidas bem, sempre bem. Tá aí o Messi como prova disso, que às vezes não tem condição e para no meio do caminho. Mas ontem o Alex foi muito mal e contou com azar demais, né? Acabou perdendo um pênalti, escorregou no gramado na hora de fazer a cobrança, de efetuar a cobrança de um gol que seria importante para ajudar o Curitiba a se classificar. Bateu muita bola na trave ontem, 3 bolas na trave, pelo que eu calculei aí. O Alex acabou tendo essa dificuldade de não conseguir encontrar o gol e ficou encantado, né? Porque ele tem 399 na carreira, ficou aí encantado esse gol 400. Pois é, que coisa, seria o 400 ontem, certamente, mas não aconteceu. Mas o Alex tem um diferencial que ele deve ser o artilheiro das bolas na trave do Campeonato do Brasileirão, pelo menos na temporada, né? Que é impressionante, o Paranense teve umas 12 bolas na trave, no jogo de ontem mais 3. Mas sabe o que eu acho? Que lá na Turquia o gol era uma bola maior. Ou às vezes não era redonda, né? Porque batia na trave e entrava. Lá na Turquia, eu acho que lá na Turquia a trave é um gol, uma bola maior, né? A medida de uma bola maior. Então aí esse destaque negativo pro Alex, que vinha fazendo a diferença no Campeonato Paranaense, acabou ontem não conseguindo se dar bem. Também aí vamos enumerar vários outros jogadores, como os 2 laterais do Curitiba. Eu vou nem citar o nome dos 2, mas vou citar os 2 laterais do Curitiba, péssimos na minha opinião. Uma atuação muito ruim, muito abaixo aí da média, errando muito nos passes. O Robinho foi um atleta que ficou muito nervoso na noite de ontem, estava nítido que ele estava muito nervoso, errou
muitas jogadas. Destaque positivo pro Geraldo, fez muito bem a função do Rafinha, foi pra cima, fez o gol, foi um dos poucos em campo que merece aí o destaque. O David completamente nulo até metade do segundo tempo, aí depois ele resolveu jogar, deu uma corrida, eu acho que ele imaginou que ia ser substituído e aí começou a correr em campo. E não conseguiu produzir muita coisa também, destaque negativo pro David, e no final da conta o Curitiba eliminado 1-0, ganhou a partida, mas não conseguiu se classificar para a próxima fase. O saldo não foi suficiente, no final o placar ficou 4-2 para o time do Nacional, o que não foi muito bem aceito pela torcida. Saindo nos corredores do Alto da Glória, Luiz Ciro, o que eu mais ouvi é que a gente vai lutar para não cair, diziam os torcedores. Bom, eu pensei, até comentei isso com o Ciro, que hoje nós teríamos a notícia de que Marquinhos Santos não era mais o treinador. Não sai, na mas minha não opinião, aconteceu até agora, acho que não vai acontecer não durante sai o porque dia o de presidente, o Wilson Ribeiro de Andrade, está na Europa, ele não, na minha opinião, não é do perfil dele demitir por telefone, né? Mandar uma carta aí, mandar um e-mail e mandar demitir, mas eu acho que o Marquinhos segue prestigiado ainda com o trabalho. Na minha visão, ontem ficou constatado que o problema não é só dele e a desclassificação não foi só culpa do Marquinhos Santos. Não dá para jogar a culpa no elenco, porque os jogadores que estão ali, eles não foram parar dentro do time do Curitiba porque eles queriam. Alguém trouxe, né? Esse alguém, na minha opinião, é o Felipe Ximenes, que é um cara que eu tenho uma relação muito boa, mas nesse momento é momento da gente criticar o trabalho do Ximenes, que não deu continuidade para aquele time que foi formado em 2010 para subir para a primeira divisão e foi a cada temporada sendo reposto com qualidade. Na minha opinião, falta qualidade técnica para esse time do Curitiba. Medalhões como o David e o Lincoln são desnecessários nesse elenco. Juntando os dois aí dá aproximadamente R$400 mil de salário por mês. São salários muito altos, na minha opinião. Tem muito jogador aí que pode estar suprindo a presença desses dois dentro de campo, dentro do elenco. Eu acho que é muito caro para os cofres do Curitiba esse tipo de jogador, e eu acho que precisa sim um momento de pausa agora, uma reformulação, precisa mandar embora aí uns 3, 4 até para meter medo, dar um susto, e precisa trazer uma meia dúzia aí, contando com 2 laterais bons para serem titulares. Eu estou falando de trazer um Cortez para trabalhar aí nessa lateral da esquerda, de trazer o jogador como foi ventilado no começo do ano, o Allan Kardec, que é um excelente atacante, um atacante jovem ainda, que pode ajudar muito o time do Curitiba. Eu tô falando de reforço com esse sentido e esse nome. Se pegar aí o top 3 do Avaí do ano passado e trazer pro Curitiba de volta, vai cair no mesmo erro, na minha opinião, né? De quem vive o futebol aí praticamente desde que nasceu e mais de perto ainda há quase 6 anos como cronista esportivo. Eu acho que o time do Curitiba precisa de uma pausa agora, precisa reavaliar muita gente, muita situação que está complicada. Não dá para contar apenas com o retorno do Emerson, do Botinelli e do Keirson. Eu acho muito pouco para o time do Curitiba. Precisa sim uma pausa nesse momento, reavaliar o trabalho e continua afirmando, este técnico não serve para o time do Curitiba neste momento. Marquinhos Santos vai ser um grande técnico daqui 7 anos aproximadamente, na minha opinião, quando tiver mais rodagem. Na minha sincera opinião é isso, ele é um cara legal, um cara gente boa, trabalhador, é um cara inteligente, mas pro Curitiba nesse momento não serve. É a mesma coisa que eu, Luciana Pombo, querer sentar na bancada do Jornal Nacional, não tem cabimento. Bom, eu tenho aqui a participação do Glauco Silveira, ele diz o seguinte: entrou de salto alto de novo, Alex, e acabou se quebrando no pênalti. E ele pergunta pra você, Léo, se você acha que o Curitiba, se permanecer com esse elenco, luta pra não cair. Esse é o caminho. Se você for ver bem o sofrimento que teve o time do Curitiba ontem, com o estádio não estava vazio, não estava lotado também, mas teve o apoio da sua torcida, teve a presença do público. Ontem ficou provado que esse Curitiba não tem força fora de casa e dentro também. Não é aquele Coxa que era difícil de ganhar dentro do Alto da Glória como foi as temporadas passadas. Há 1 ano e meio atrás, você falava, vamos jogar contra o Curitiba na semana que vem. Aí vai ser difícil de ganhar lá, né?
É complicado, é meio que impossível. Era uma missão impossível ganhar do Curitiba no Couto Pereira. Hoje, você marca bem o Alex, ajeita a situação, coloca aí dois jogadores para trabalhar na linha de ataque com velocidade e pronto, acabou, resolveu. Jogam nas costas do Pereira algum jogador veloz, aí um ponta veloz e tá feito o placar. Não é tão complicado assim mais ganhar do Curitiba no Alto da Glória. Infelizmente, toda aquela fase, aquele trabalho que vinha sendo feito desde 2010, ruiu-se, perdeu-se pelo meio do caminho e é ilusão continuar acreditando que o famoso projeto está em pleno andar. Eu acho que precisa de revisão o projeto do Curitiba, contando com os reforços que eu falei, com a mudança do técnico e quem sabe uma mudança no departamento de futebol, pois parece estar desgastado o Felipe Ximenes. Então, Léo, para mim teve uma grande... o título paranaense desse ano sobre a meninada do Atlético talvez não tenha feito muito bem até para os jogadores do Curitiba. Né? Mascarou a realidade do Curitiba. Porque eles ganharam de um time, tirando 3 jogadores, time júnior, de idade de time júnior, e os torcedores e a própria diretoria, os jogadores acharam que eram o top, né? Falavam que era candidato a Libertadores. Esse time, Ciro, ele vem mascarado, na minha opinião, maquiado desde o ano passado. Então. Desde o Paranaense do ano passado, esse time vem em queda, em declínio e vem aí em panos quentes, né? Para poder manter a situação e tal. Isso. Porque perdeu, que nem aconteceu agora com o Nacional, perdendo um placar agregado de 4-2. Para mim, um time da 4ª divisão do Brasileiro foi a maior vergonha que o Curitiba fez na Copa do Brasil, que começou em 1990. Curitiba já foi eliminado pelo 13 da Paraíba. Sempre conseguiu bons... Sempre não, que o Coxa... Mais ou menos bons nos 2 últimos anos o Coxa está vindo muito bem. 3, 4, porque conta 2009 também, que fez uma campanha muito boa. Pois é, desde 2005 o Coxa vai bem. Em 2005 o Coxa foi eliminado pelo 13 da Paraíba, que até então tinha sido a pior ano que o Curitiba fez. Mas hoje, perder pro Nacional do Amazonas, o time que não vai ser nem campeão amazonense desse ano, realmente foi lamentável. Tem muito que mudar lá dentro mesmo. E a torcida, a diretoria mesmo, tem que fazer mudança. Tem que tirar mesmo o Marquinhos Santos. Marquinhos Santos não é treinador para um time do tamanho do Curitiba. Infelizmente não é. Como eu também acredito que o Drubski não é treinador para o Atlético Paranaense também. Certeza. O tempo vai provando, né? O tempo vai provar. O futebol, muita gente fala, grandes falam aí que o futebol não é uma ciência exata. Na minha opinião, ela é exata sim. É exata. Ela é super exata. Se você trabalhar da maneira correta, pode ser que o resultado você não consiga, o resultado final você não conquiste. Mas os caminhos que te levam até o fim, por exemplo, né, a levar um time até a final de um campeonato, como o Curitiba foi em 2011 e 2012, eles são justificáveis. São trabalhos, são manutenção de elenco, são reposições de peças. Então, na minha opinião, é sim uma ciência exata. Você não pode dizer que o que aconteceu ontem foi uma... Ontem e na semana passada, quando o Curitiba perdeu, a gente não pode alegar que esses acontecimentos que rolaram no mundo da bola foram normais. Na minha opinião, foi anormal, porque o Curitiba que tinha que ter implantado aquele placar em Manaus, chegado aqui e dado uma outra goleada de 3, de 4, porque tem condição técnica e tem elenco para isso. A gente vê várias peças qualificadas para isso. O elenco do Curitiba é ruim no sentido que a gente critica aqui, vem trazendo ar, pela montagem e pela postura de alguns atletas. Falta de comprometimento. Agora, você não pode aceitar que um time que tenha Alex, que tem a David. O Rafinha dá pra descontar que não jogou nessa e saiu lesionado na outra. Mas tem Rafinha, tem William, que também tá fora. Tem Vanderlei, tem caras com esse nome, com essa bagagem, que já viveram Copa do Brasil. O Vanderlei é o mais antigo no elenco, né? Então ele tá desde 2008 no time do Curitiba. A experiência que esses caras têm, a rodagem que tem no futebol, é inadmissível aceitar uma situação dessas de, por exemplo, como ontem aí, teve atleta que não conseguia dar passe de 5 metros, errava, chutava pro lado. É revoltante pro torcedor do Curitiba, e a folha salarial hoje, ela é muito mais alta do que antigamente nas outras passagens. Eu acredito que hoje o elenco do Curitiba custe por mês muito mais alto do que toda a história do Coxa, de todos os elencos que já existiram. Eu acho que hoje a folha de pagamento do Curitiba é muito alta pela qualidade que está sendo impressa em campo. Eu estou preocupado realmente com o andar da carruagem, e domingo se prepare, torcedor do
o Curitiba, que vai ser mais uma agonia. A não ser que se supere, os laterais acordem de manhã, Ciro, comam sucrilhos com leite bem encorpado. Isso. E aí resolvam correr, aprendam a dar passe em uma semana, a gente veja um segundo volante aí dedicado em distribuir bola, marcar bem no meio de campo e não entregar a bola nos pés do adversário. Um atacante que entre na área e consiga concluir de cabeça, que leve essa bola no pé, que os meio-campistas joguem de maneira mais convincentes. Eu acho que até domingo não dá tempo de acontecer tudo isso. Bom, exatamente por causa disso, a diretoria do Curitiba resolveu abrir o treino para a torcida. Inicialmente estava aberto apenas para sócios, vai ser amanhã às 10 horas da manhã. Mas exatamente por conta dos pedidos da torcida, segundo a Gazeta do Povo, a diretoria resolveu abrir para todos os coxas brancas. Eu não vi a torcida pedindo para abrir treino ontem. Esse treino. Eu vi outra coisa a torcida pedindo ontem. Não aliás, com toda certeza, eu acho que é um prêmio de consolação, na verdade. E não me espanta, né? Se 6 da tarde o Wilson Ribeiro de Andrade não anunciar que vai começar semana que vem as obras da Mauá. O terceiro anel. Não me espanta nada semana que vem ele mostrar um projeto bonito, marcar uma coletiva de imprensa para requentar essa notícia. Mas que nós já estamos cansados. Ontem no Futebol VIP, no Facebook, foi exatamente isso que disseram. O André Vozão, que aliás está nos ouvindo lá de Cascavel, o Rick Paranista, eles estavam comentando que com certeza vai vir algo como isso aí nos próximos dias para tentar acalmar os ânimos. Vamos estrear uma camiseta nova no domingo, né? Já é um evento para se fazer uma festa e tal, e fica assim por isso mesmo. Eu acho que a situação está muito mais séria do que isso. Tem que parar para pensar realmente como é que vai continuar, dar sequência o trabalho do Curitiba nessa temporada. E é sério, porque o que mais a gente vê e mais me irrita, Ciro, é jogador que não corre, que põe a mão na cintura, que espera a bola chegar, que precisa de 60 minutos para aparecer na partida, como apareceu o David ontem para dar um passe para cá, para lá, sair da área, que me irrita muito isso. O atacante tem que ficar na área, no máximo, na meia-lua ali e tal. Agora o cara pega e vai buscar a bola lá no meio de campo e traz. Para isso tem meio campo, meu amigo. Então alguma coisa tá errada. Eu vi o Geraldo jogando de volante ontem. Não, tem coisas que não dá pra entender. Por exemplo, assim, quem diria que o Atlético Paranaense tão criticado é o único time paranaense na terceira fase da Copa do Brasil, né, Luciano? É verdade, ninguém diria isso. E outra coisa também que eu não entendo de jogador de futebol. Que jogador de futebol também é uma raça difícil de se lidar. Eu falo, às vezes não tem motivação. Poxa, os caras ganham 50, 40, 60 mil por mês. Como não tem motivação, Ele tem a obrigação de ter a mesma motivação contra o Nacional como teve na final contra o Atletiba. A motivação tem que ser a mesma. Aliás, os jogadores do Nacional, que devem ganhar infinitamente menos do que eles ganham salário mínimo. Acho que o Lincoln tiveram motivação para vir aqui e fazer bem feito, segurar pelo menos a partida. O Lincoln paga 6 meses da folha um mês do Lincoln paga 6 meses da folha aí do time do Nacional. Paga tranquilamente. E a gente tem que ver isso. Pra ficar no banco. E aí o técnico Marquinhos Santos ontem enche de moleque dentro de campo lá, colocou 5, 6 garotos da base. Enquanto isso tem um Lincoln que custa 200 mil por mês sentado no banco. Eu não consigo entender a coerência disso. Bom, antes da gente seguir pro Paraná e pro Atlético, eu só quero saber, Coxa e Atlético Mineiro, qual que é teu placar, Léo? 1-0 pro Atlético Mineiro. 1-0 para o Atlético Mineiro. A fase que eles vivem, apesar de ser o time reserva, que vem, o misto, eu não sei ainda exatamente qual escalação que o Cuca vai trazer para cá, quem que vem, quem que não vem, ainda não tomei conhecimento do time que vai vir jogar contra o Curitiba, mas com toda certeza, veja, Luciana, hoje, eu estava assistindo a partida ontem, finalzinho da partida do Atlético Mineiro, que se superou, mostrou como é que um time grande faz, foi até o último minuto lutando, colocando o pé e conseguiu um empate que com certeza vai garantir a classificação para eles, porque aqui no Brasil não tem para ninguém hoje, é o Atlético Mineiro o melhor time, na minha opinião. Os caras têm o Alexandre no banco. O cara tira o Leandro Donizete, que era nosso aqui, do estado do Paraná, aqui de Curitiba, tira o Donizete e coloca o Alexandro. Tem o Ronaldinho Gaúcho em campo. Tem o Richarlison. Tem o Marcos Rocha, o Richarlison. Fala mais aí que Diego tem mais... Tardelli. Não tem dá pra comparar. Muito não dá pra comparar. Poxa vida. Tem o Bernard, que tá começando agora, é um craque, já foi convocado pro Felipão. O banco... O Vitor, goleiro de seleção. O terceiro banco do Atlético Mineiro hoje... O terceiro time do Atlético Mineiro hoje é superior a esse Curitiba, sem demagogia. Ciro, é verdade. você, o placar. Bem, Luciana, o Curitiba realmente agora vai ter que juntar os André Vozão, antes de você falar, tá pedindo pra você apostar no Coxa. Mas então eu vou decepcionar o André Vozão, eu vou apostar no empate de 2-2. 2-2. 2-2. Bom, eu vou apostar no Atlético Mineiro, que foi o primeiro time que eu torci na minha vida. Quando eu tinha 6 aninhos, eu torci pro Atlético Mineiro. Daí logo em seguida eu passei a torcer pro Atlético Paranaense, porque não fazia sentido eu torcer para um time de Minas Gerais, tinha que torcer para um time do Paraná, obviamente. Então eu vou torcer... Não vou torcer, mas vou dizer que o Atlético Mineiro vai ganhar. Não vou torcer, lógico, eu tenho que torcer para os times daqui.
vai ganhar de 2-1. 2-1 é o meu placar pro Atlético Mineiro. Claro que eu vou torcer. Você tá rindo por quê, Ciro? Não, foi o teu ato falho, foi engraçado. Foi ato falho. Eu disse que eu ia ler aqui algumas piadinhas do pessoal. Eu vou ler só 2 pra não ficar muito, tá, Léo? Pra você não ficar desanimado. Não, o Léo tem senso de humor. O Rick Paranis, na verdade, ele fez 500 piadas ontem lá naquele futebol VIP. Eu vou ler só algumas rapidinho. Cuidado, pois vem aí mais um campeonato. O Campeonato Nacional. Qual jornal os coxas odeiam? O Jornal Nacional. Vê se não é pra rir, né? O fake do Mário Celso Petralha na internet colocou lá: se o time do Curitiba é referência para a seleção brasileira, o Filipão tá precisando ter umas aulas com Arthur Bernardes. Isso, chama o Drubski. Vai lá, Ciro, Atlético Paranaense. Então, Luciano, o Drubski já relacionou 19 atletas que estão convocados para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense também, que nem o Atlético Mineiro, tá com o time reserva, vai jogar com o time reserva, mas também é um time reserva de qualidade, um time reserva que vai dar trabalho realmente para o Atlético. Então foram convocados os goleiros Everton e Santos, os laterais Jonas, Léo e Pedro Botelho, os zagueiros Kleberson, Luiz Alberto e Manuel, os volantes David, Derlei e João Paulo, os meias Everton, Felipe, Marcos Guilherme, legal veio na lista, e o nosso Paulo Baier, e os atacantes Ciro, Ederson, Marcão e Marcelo. Os desfalques, então, ficam por conta do Elias, né, que foi vetado em decorrência de um problema no pé. Ele teve um edema ósseo no pé, é um calo, né? Em outras palavras, né, eles falam bonito, mas ele tá com um calo no pé. Infelizmente, o Douglas Coutinho se machucou. Eu ia perguntar, né, se o Douglas não ficaria nem no banco. Não, ele se machucou, tem uma lesão no pubis. E o que causa estranheza pra gente é o Fran Mérida não ter sido nem convocado, nem relacionado. Pubalgia, desculpe cortar o Mérida, mas o Douglas Coutinho com pubalgia... Isso, tá com a pubalgia leve. É complicado, né? Tem que cuidar bem, porque senão se torna crônico e é uma das piores lesões que existem. A gente vai torcer pra recuperação. Pois é, o Kaká que o diga, né? Tirando essa, é só o rompimento do ligamento do joelho, que aí é tenebroso. É. Então, o time já está escalado praticamente, vai jogar com o Everton no gol, o Léo, Manuel, Kleberson e Pedro Botelho, David, João Paulo, Felipe e Everton, e o ataque Marcelo e Ederson, mas o bom é que o Ciro tá no banco. E no segundo tempo, o Ciro vai entrar no lugar do Marcelo e vai dar uma nova correria lá, que infelizmente o Marcelo é velocista com a bola. Infelizmente o Marcelo não tem futebol para uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Fred não vem com o Fluminense. O Fred não joga, o time titular do Fluminense vai estar lá só também treinando. Vai estar misto. Fred vai para Woods? Vai vir, mas vai para Woods daí? Não, chegado no Rio de Janeiro, jogo lá, né? Então não vem para cá. Chegado no Agito. Que o Fluminense empatou no meio de semana com o Olímpia 0-0 em casa, né? Ligou uma luzinha amarela lá no tricolor das Laranjeiras. Vão viajar lá para Assunção agora, segunda-feira, se não me engano. E vai ter que estar com o time pronto, titular, que a prioridade do Fluminense é a Libertadores. Claro. E com certeza estão certíssimas, né? E eu tava vendo notícias do El Morro. Lembra do El Morro? Lembro, como não lembrar? Craque de bola, hein? Pois é, está sendo... Com quem? Real Madrid. Quase. O Nacional de Montevidéu está colocou no seu site que está dá o retorno do El Morro. Repita pra mim qual que é o nome do time? O Nacional. Foi o time que... Pensei que era de Manaus. Pois é. Ia pegar a grana da transferência. Que foi o Nacional que o El Morro se tornou conhecido, né? Agora tá voltando. Só pra ter uma ideia, o El Morro saiu do Atlético e foi pro Kasimpasa da Turquia. Em um ano lá, ele fez apenas 3 jogos. Meu Deus. E marcou 2 gols. Se nem lá ele era craque, já chinelinho também aqui. lá, né? Nervoso, hein? Que o Morro, infelizmente, ele teve aquele problema de cocaína, que ele foi pego no antidoping, aquela coisa toda, né? E jogou a carreira dele fora. Gostava de passear com... Como é que é o outro que foi embora lá? Que encontrava na balada todo dia. Bahia? Não. O Raul? Não, também gringo lá, Poxa, esqueci o nome agora. Quem será que você encontrava na balada que errou o pênalti no Atletiba, esqueci o nome. Ferreira? Não, Ferreira não. Famoso, Ferreira jogou no Cruzeiro. Poxa, eu esqueci o nome do cara. Os nossos ouvintes vão ajudar a gente aqui. Vamos ver. Eu não Ouvintes, lembro, né? Quem sabe de quem ele tá falando, avisa aqui. Eu esqueci o nome do cara. O Guerron. Esqueci o nome. Recente. Foi mais pra agora, né? Isso. Hoje de manhã o Atlético então apresentou seu uniforme para o Campeonato Brasileiro de 2013. É uma camisa bonita, Luciana, modelo antigo, só que vem com uma gola e um botãozinho na gola. É uma coisa diferente, que segundo um dos proprietários da Umbro, né, a assessoria de imprensa, falar mais a verdade, da Umbro, eles falaram que essa camiseta é baseada nas equipes antigas da Inglaterra. Ou seja, uma camisa bacana, aquelas listras rubro-negras iguais como sempre, mas com esse novo modelito ali, com uma golinha e com um botãozinho. Ficou bem interessante. Teto retrátil não tem ainda, mas o botão já tem. O botão ali da camisa já tem. O botão tá garantido. E daí, só para terminar do Atlético, Luciano, o Atlético então fez uma proposta oficial por 2 jogadores do Libertad, do Paraguai. O Pablo Velázquez, que é um atacante, e o Miguel Samúdio, o lateral esquerdo. Os dois têm 26 anos e quem divulgou, claro que o Atlético não divulga nada, né?
Quem divulgou foi o empresário dos dois, que é o Miguel Gonçalves Zelada. Ok, placar pro Atlético Paranaense e Fluminense, Ciro. O Atlético é sempre uma incógnita, né? Mas eu vou ser otimista e votar no 2-1 pro Atlético. 2-1 pro Atlético. Léo? 1-1, partida muito difícil pro Atlético, estreia difícil pro Atlético, estreia difícil pro Coritiba também. Tem esse refresco dos times estarem na Libertadores, mas eu vou votar no 1-1. É um jogo bem difícil. É um jogo difícil, sim. Eu vou votar no 1-0 pro Atlético Paranaense e vamos ver o que acontece. Boa sorte aos nossos times da capital. E o Paraná Clube? Então, Luciano, o Paraná Clube já está em João Pessoa, onde que vai ser o jogo de amanhã à noite contra o ABC do Natal. O ABC Natal, como a gente comentou aqui, não é um time bobo, eliminou o Sport da Copa do Brasil, o Sport que todo mundo fala que é um dos favoritos para subir para a primeira divisão desse ano. O ABC Natal venceu os 2 jogos na Copa do Brasil contra o Sport, então não é um time bobo, é um time que vem para dar trabalho, realmente é o Paraná Clube. O nosso técnico Dado Cavalcante já escalou o Paraná Clube, só tem a dúvida do Ronieri, que se até hoje à noite, se hoje à tarde, quando fechar a CBF, o Ronieri estiver no bid, o Ronieri joga. Se não tiver, vai jogar o Edson Pita. Ou seja, o time do Paraná então é o goleiro Luiz Carlos, o lateral ou Ronieri ou Edson, os zagueiros Anderson Brinner e o lateral esquerdo Paulinho. Tomara, mesmo que o Paulinho queime minha língua, que jogue no Paraná Clube, o que nunca jogou no Atlético Paranaense. Paulinho fez os 3 ou 4 gols de falta no Atlético, foi muito. Que ele era aquele tipo chinelinho, realmente, o Paulinho. Deu meio campo Cambará, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio e Ronaldo Mendes. E o ataque Rubinho e Reinaldo. Pro torcedor paranista que não assina o pay-per-view, vai poder assistir o jogo lá na Vila Capanema. O Paraná Clube vai disponibilizar um telão lá com entrada gratuita, o estacionamento também vai estar aberto aos torcedores. É uma iniciativa legal do marketing do Paraná Clube, né? Levar os torcedores que foram apoiar na ida pro aeroporto, vão lá assistir todos reunidos o jogo do Paraná Clube lá na Vila Capanema. Na Vila Capanema. O André Vozão, como sempre, está dizendo o seguinte: você falou de novo nosso técnico, sabia que o Ciro era, na verdade, paranista. Eu sou paranista, sou atleticano, sou coxa branca. A gente tem que torcer para os nossos times do nosso estado. Eu acho tão bobo, gente. O Paraná vai jogar com o ABC, eu vou torcer para o ABC por rivalidade. Não tem cabimento. Você até pode brincar nas redes sociais. Nem na mesma divisão como, também, pois né? Não tem cabimento. Eu torço para o Paraná Clube sim, eu quero que o Paraná Clube suba, que vai ajudar muita gente aqui. Eu acho válido você torcer quando é contra o seu próprio time. Aí depois, né, a não ser que prejudique o teu... futebol é mais importante. A não ser que prejudique o seu próprio time na tabela e tal, aí você dá uma secada. Mas é importante que cresça, gente, senão nós vamos passar a vida inteira aí, terminando em 15º, 13º, se contentando com migalha, caindo pra Série B, voltando, e cai de novo, e volta de novo, e vai... Vamos ficar a vida inteira nessa. Pior que o torcedor paranense realmente está se acostumando a ser campeão paranaense só. Ou que um torce contra o outro, ou o outro torce contra um, não tem cabimento. Vamos torcer assim pro Paraná Clube, vamos torcer pro Atlético, pro Curitiba fazerem boas campanhas. Temos que fazer isso mesmo. Paraná e ABC de Natal, teu placar? 1-1. 1-1. Léo, placar pro Paraná e ABC. Paraná e ABC, vamos lá. 3-1 pro Paraná Clube. 3-1 pro Paraná Clube. Eu vou então de 2-1 pro Paraná Clube, para não ficar parecido, porque eu também acho que o Paraná vai levar, vai ser difícil, mas vai levar essa fatura. Mais alguma notícia, Ciro? Não, é isso aí. O Paraná então já está escalado, está pronto. E agora é só esperar amanhã às 9 da noite, lá em João Pessoa, já que o ABC, que foi punido pelo ano passado, lá no campeonato da 2ª divisão, vai ter que jogar 100 km do seu estádio e vai jogar em João Pessoa. Ok, 4 horas, 1 minuto, 4-1. Vida News. Trânsito. 2 carros bateram também na região do Boqueirão. E no Batel, por causa dos serviços da Copel, hoje o trânsito está bastante lento na Avenida Visconde Guarapuava, na pista da direita, entre as ruas Alferes Ângelo Sampaio e Bento Viana. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali naquele local, mas você, se está passando pela região do Batel, evite essa região da Avenida Visconde Guarapuava com a rua Alferes Ângelo Sampaio e Bento Viana, porque o trânsito está muito lento por causa de serviços da Copel. 4-2. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girando nossa reportagem. Agora vamos a Campo Largo. A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma carga de medicamentos vinda do Paraguai. Quem tem os detalhes? Glauco Silveira. Boa tarde, Glauco.
Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Durante a madrugada de terça, dia 21, policiais rodoviários federais prenderam um homem de 23 anos com uma carga de suplementos alimentares vindos do Paraguai. Em março deste ano, o homem já havia sido preso com o mesmo tipo de carregamento, mas fazendo transporte de ônibus. Os agentes informaram que desta vez, Fagner Oliveira Fogaça foi abordado em uma ação de rotina no posto de São Luís do Purunã. Ele conduzia um Voyage com placas de Santa Lúcia, Paraná, quando foi abordado. Dentro do veículo havia uma carga avaliada em R$22 mil em suplementos diversos e uma mala carregada com DHEA, medicamento listado como entorpecente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e proibido no país. Fogaça tentou oferecer metade da carga aos policiais para ser liberado. Sendo encaminhado à delegacia, ele deve responder por tráfico de drogas, descaminho e corrupção ativa. Segundo os policiais, possivelmente o homem viajava com um batedor à frente, o qual deveria avisar caso houvesse algum bloqueio na estrada. Os agentes chegaram a esta conclusão porque interceptaram conversas entre Fogaça e um outro homem. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. E ainda informações de segurança pública, 10 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em uma operação da polícia no centro aqui de Curitiba. O cassino clandestino funcionava em uma lotérica na rua Saldanho Marinho e funcionava também como uma banca de jogo do bicho. Uma mulher que cuidava do local foi presa em flagrante e a lotérica não tinha ligação com a Caixa Econômica Federal e foi lacrada pela polícia. Será que não pagaram arrego esses aí? Porque o jogo do bicho corre solto em Curitiba e no Brasil. Eu vi várias lotéricas também, não sei se credenciadas ou não a Caixa, fazendo esse mesmo tipo de esqueminha, digamos assim. Não é segredo pra ninguém isso aí, viu? É igual o tráfico de drogas no centro da capital aí, não é segredo pra ninguém. É só ir lá e pegar os caras. Bom, vamos agora às informações do Rio de Janeiro. A Tâmara Freire vai trazer detalhes da Defensoria da União, que entrou com uma ação civil pública para alterar o edital do Enem. Vamos lá. A Defensoria Pública da União ajuizou uma ação civil pública solicitando que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, possam recorrer das notas obtidas na redação. Para isso, o Defensor Público Federal do Rio de Janeiro, Daniel Macedo, autor da ação, pede que seja feita uma alteração no edital da prova. Hoje, o edital prevê apenas que os candidatos visualizem o espelho de correção pela internet, mas não dá aos insatisfeitos a opção de recurso. Nas edições anteriores do Enem, a Defensoria Pública da União tem observado uma inconsistência nas correções das redações. A gente entende que a redação, por ser corrigida por 2 corretores, não garante a credibilidade, a transparência necessária. Então a gente entende que o recurso administrativo é o mecanismo de controle essencial para que ninguém melhor do que o próprio candidato possa sinalizar para o corretor que ele errou, eventualmente, e aí possa obter a nota real. Daniel Macedo esclarece também que a ação tem o objetivo de evitar que ações individuais solicitando a revisão da correção da prova continuem sendo ajuizadas. Isso faz com que diversas ações cheguem ao Poder Judiciário, abarrotando mesmo no Judiciário Federal. A ação já foi encaminhada à Justiça, que aguarda a manifestação da Advocacia Geral da União para dar prosseguimento aos trâmites. A Defensoria pede ainda que a ação tenha efeito de tutela antecipada, passando a valer imediatamente, para que o governo tenha tempo para tomar as providências necessárias até que o exame seja aplicado no mês de outubro. A expectativa do defensor, Daniel Macedo, é de que o juiz responsável dê o seu parecer ainda no início de junho. Do Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Vida News. Neste momento, 4h06, 4h06. E o Tribunal de Contas do Paraná revogou a medida cautelar que suspendia a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento Metropolitano. A obra que integra o PAC da Copa do Mundo do ano que vem corria o risco de perder o desembolso de parcela inicial de 10 milhões de financiamento oferecido pela Caixa. O prazo final do repasse é 2 de junho. E se o início da obra fosse prorrogado, havia a possibilidade do empreendimento não ser finalizado a tempo. Entre os argumentos propostos, a Comec alegou que a instalação do SIM seria de extrema importância para garantir a mobilidade urbana durante o Torneio Mundial de Futebol, do qual Curitiba é uma das cidades sedes, especialmente ali no corredor Aeroporto Afonso Pena e Estação Rodoferroviária, que compreende também trechos no município de São José dos Pinhais. 4h07 e hoje eu perguntei para você, ouvinte do Vida News,
O que você acha que está acontecendo nesse Brasil, nesse Paraná? Por que tanta violência? Algumas participações, várias aqui, eu vou registrar algumas antes da gente ir para a voadora do dia. A Sandra Cabral diz o seguinte: falta de estrutura familiar. O Levi Júnior, pastor da Presbiteriana, diz o seguinte: a violência começa em casa. Quem bate ensina a bater. Sou contra qualquer tipo de agressão. Exemplo e diálogo são as opções. Meus filhos de 17 e 28 anos nunca apanharam e sempre foram admirados na escola, na igreja e na sociedade. São amorosos e pacificadores, diz o pastor Levi. Quem bate ensina a bater e isso reflete sim na sociedade, a opinião dele. A Melissa Cunha diz o seguinte: famílias desestruturadas, sociedade sem valores, num país onde as leis só existem no papel, é a opinião da Melissa Cunha. Ainda participando com a gente, o Fernando Gonçalves da Silva diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ele diz que tirou isso de 1 Timóteo 6:10. Também participando com a gente, o Rogério Ataíde estava falando sobre esse caso. Eu acabei de perder aqui o que ele tinha dito, mas ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui, ó. Tudo isso é resultado e as consequências do descaso total que o governo e os governos dispensam na nossa educação moral e disciplinar para que tenhamos um país melhor. O que diminui a violência é dando educação e valor ao homem e esperança à pátria, é a opinião do Rogério Ataíde. Também participando aqui com a gente, o Daniel Iglesias Vieira Júnior diz: é o resultado da impunidade e a falta de afeto ao próximo. Simples assim, diz ele. O Ciro Novaes diz: continuo batendo na mesma tecla. Melhores verbas e atenção para a educação, não com mentiras e promessas infundadas. Com isso, teremos professores mais competentes e esclarecidos, com salários condignos, a responsabilidade, teremos alunos mais interessados ao aprendizado. Sobre a violência sexual, só a castração ou a prisão perpétua. É a opinião do Ciro Novaes. Aliás, Ciro, quem falou a mesma coisa essa semana aqui na cidade de Curitiba foi o senador do PR do Espírito Santo, Magno Malta. Para ele, deveria ter sim para pedófilo prisão perpétua. O Oledir Silva diz: falta de educação e respeito, mau exemplo de autoridades. Para ele, essa é a grande causa da violência no Brasil. E o presbítero Eliseu, participando com a gente, diz: primeiro, falta de Deus nas famílias. Segundo, ninguém respeita mais as nossas leis. E mandou um abraço também para o irmão dele, que mora lá em Almirante Tamandaré e que participa sempre com a gente aqui do Vida News. E participando do nosso torpedinho também, a jornalista Ana Paula diz o seguinte: muitos pais não colocam limites nos filhos. É preciso dizer não. Quanto aos professores, também precisam ter mais consideração. Minha prima de 9 anos contou que seu professor de geografia, em uma discussão, disse que Deus não existia e mandou o aluno calar a boca. Falta a Deus no coração, mais respeito ao próximo. Beijo a todos. Paula. Valeu, Paula. É isso aí. Eu também na universidade tinha um professor que dizia que entre ele e uma porta não existiam diferenças de crenças. Isso ficou marcado para mim a vida inteira. Eu sempre falava, eu tinha um professor que dizia: entre mim e uma porta não existem diferenças de crenças. Era exatamente a frase dele. 4h11, 4h11. Vida News. Voadora do dia. Bem, a voadora do dia hoje vai para essa mãe que foi lá agredir a professora, por mais que a professora estivesse errada em suspender o aluno ou em dizer para o aluno que ele foi indisciplinado, qualquer coisa dessas, ela não precisava ter já nesse momento partido para agressão. A agressão dela serve como exemplo para todas as agressões que ocorrem neste estado do Paraná e em todo o Brasil. Você que também agride, você que age sempre com violência, pense antes de agir. Às vezes é a falta de educação, não de berço, como dizem, mas sim de educação, que faz toda a diferença. E às vezes essa educação é educação não só dentro da escola, não, porque essa educação é uma educação diferente, mas é aquela que tem que nascer dentro do seio familiar. Falta Deus, diz alguns dos nossos ouvintes, realmente falta Deus no coração das pessoas. Mas é preciso que as pessoas tenham mais capacidade de avaliar o próximo como um amigo, como um irmão, e menos capacidade de agredir. Voadora nela. Vida News. Crônicas. A fraqueza ou a fraqueza moral?
Ou a franqueza ou a fraqueza moral? Quem que a gente mistura aqui agora? Franqueza ou fraqueza? Tem muita gente que mistura e não entende o que é uma coisa com outra. O homem me parece que está perdendo de vez a franqueza moral, a hombridade, o caráter e a educação, e principalmente o respeito ao próximo. Por quê? O que está acontecendo na humanidade? Usam tantos fingimentos para conseguirem alguma coisa? Óbvio que não são tantos, né? Não são todos, vamos dizer assim. Mas observem o mundo. Vocês já observaram o mundo? Observem os comportamentos humanos. Onde está a franqueza do homem? Onde está a indulgência humana? Ainda se dizem cristãos ou se dizem diplomatas, mestrados, PhDs, e ainda ousam falar em amor. Se ao menos nem cumprimentamos nosso vizinho, porque hoje em dia moram tudo em prédio, se entra no elevador, nem se olham na cara, quase, é muito difícil. E aí se falar mal alguma coisa do vizinho atravessado, que é perigoso da delegacia de polícia. Eu não sei o que está acontecendo com os seres humanos. Já estão com milhões de pedras das mãos para dispará-las contra nós. O que está acontecendo com o homem? Com todos nós, eu me incluo, com todos nós, nós temos que ter mais fé. Será que eles estão se acovardando? Estão perdendo a franqueza e se deixando levar pela fraqueza moral e ética. Chamar a pessoa a sós e conversar francamente. Será que acabou isso? Meu Deus, a inveja está tomando conta da humanidade. Eu sempre digo em minhas crônicas que se todos soubessem amar o quanto sabem fingir, o mundo seria melhor. O planeta pensa e age. Estamos perdendo a noção do prudente para o imprudente, da fraqueza e da covardia, da indulgência para com o próximo. Me parece que só arrumamos amigos por interesse. Parece que só há uma união entre amigos quando existe uma vantagem lá na frente. E as religiões? E agora? Hein? E as religiões, meu Deus do céu? O que as religiões estão fazendo, meu Cristo Redentor? Pai, meu Deus, o que estão fazendo para trabalhar na educação moral do homem? A obrigação da religião não é botar que ele tem que ter fé, só fé em Deus. Não, ele tem que educar moralmente o homem. Fé cada um tem a sua. Trabalhem mais no sentido moral, ético e espiritual. Eu me decepciono com as pessoas a cada dia que passa, mas eu sei que é assim. Tem um ditado que diz que a ingratidão é prato de todos os dias, mas a ingratidão é iguaria rara. Um pisando em cima dos outros. A história conta que vivemos de guerras e mais guerras. Porém, eu acredito no futuro. Eu acredito no futuro, que vamos melhorar. Acredito, minha amiga. Acredito, meu amigo, sim, que vamos melhorar. Que isso vai mudar. Nós somos mais fortes do que isso. Como ficam nossos netos, os nossos bisnetos? Será que vão ter que enfrentar frente de batalhas? Principalmente daqueles mais necessitados, meu Deus do céu. Os coitadinhos estão sendo pisados. Pobre vai preso, rico não vai preso, ninguém do mensalão está preso, o pobre está preso. Será que ninguém vê isso? E é perigoso eu falar isso e eles virem me prender também. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, meu amigo Luiz Fernando Mussi e toda a equipe da Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil.
E por falar em Rogério Ataíde, ele está me mandando aqui um informe dizendo o seguinte: desculpa, Luciana, sei que o tempo é curto, é verdade, Rogério, mas eu vou ler sim, dá tempo ainda. Ele diz, mas hoje estou me sentindo com vergonha de ser brasileiro por causa do Renan Calheiros na presidência. Uma vergonha inevitável que eu estou sentindo, me deu vontade de passar o dia no Paraguai, diz ele. Olha, Rogério, se adiantasse, eu também iria, mas não vai adiantar, ele vai continuar sendo presidente hoje do nosso Brasil. E o Rogério continua, um abraço para o senador Roberto Requião, meu amigo e ouvinte do Vida News. Já que o Roberto Requião é ouvinte, a gente vai trazer aqui uma entrevista dada pelo senador Roberto Requião, do PMDB, e que está hoje no blog do Ismael. Ele falou sobre o Caixa Único do governo Beto Richa. Essa semana a gente entrevistou aqui sobre o Caixa Único o Elton Welter, que é deputado estadual do PT, dizendo que para ele haviam muitas inconsistências nesse Caixa Único e que ele ia tentar fazer com que não passasse a votação na Assembleia Legislativa. No entanto, passou. Os deputados votaram e aprovaram, e a partir de agora todo o dinheiro do governo do estado está nesse Caixa Único. Vamos ouvir o nobre senador Roberto Requião. Vamos ouvir agora, direto de Brasília, o senador do Paraná, Roberto Requião. Minha gente, sou senador do Paraná, brigo pelo meu estado, estou tentando viabilizar recursos para o estado do Paraná de todas as maneiras possíveis. O que eu não posso é ver o Paraná quebrado. E hoje, embora o governo esteja disponibilizando na administração direta e indireta cerca de 200 milhões de reais para propaganda, não consegue pagar o aumento dos professores, os hospitais que eu construí não estão funcionando por falta de pessoal. Enfim, o Estado está parado. E o governo desesperadamente agora quer criar um caixa único. Ou seja, acabar com as dotações de cada secretaria, reunir todo o dinheiro do governo, das empresas também, empresas públicas, num caixa só, e ainda meter a mão no fundo de depósitos judiciais. Isso é muito perigoso. Eles chamam isso de caixa único. O Caixa Único tem uma sigla, CU. Caixa Único é o CU. E eles querem pôr o dinheiro do estado do Paraná dentro deste CU, deste CU, deste Caixa Único. O Rio Grande do Sul fez isso um tempo atrás, num momento de desespero do governo, e até hoje não se recuperou. Isto inviabiliza administrações subsequentes. Dá uma certa folga para o governo nesse momento. Ele gasta o dinheiro dos depósitos judiciais, mete a mão no dinheiro das estatais e daqui a pouco as empresas não têm mais como investir, se recuperar e se estabelece o caos no governo do estado. Eu estou fazendo um apelo à sociedade civil, aos deputados estaduais, impeçam que o governador coloque a receita inteira do estado do Paraná, das administrações diretas e indiretas e os depósitos judiciais dentro deste CU, porque isto provocará o caos definitivo e uma grande dificuldade nas próximas décadas para o nosso estado do Paraná. Você acabou de ouvir o senador do Paraná que falou direto de Brasília, Roberto Requião. Vida News. É séria aí a afirmação do senador Roberto Requião. Quero ver como é que fica com isso a aproximação do PMDB e do PSDB. Aproximação essa aqui no estado do Paraná que estava garantida, inclusive, com vários cargos dentro do governo Beto Richa. Vamos ver o que acontece na sequência. Se vai haver ou não algum tipo de estremecimento entre o partido, o PMDB, e o governador Beto Richa. Aproveita para aparecer um pouco o Requião, que eu sei que quer ser candidato a governador no ano que vem, mas existe todo esse imbróglio, esse PMDB rachado. Super rachado. Eu não sei se vai dar pro Requião ser candidato ano que vem, hein? Vai ficar muito difícil para ele aí, que estão fazendo uma costura política muito complicada para ele Ele é pré-candidato, mas o próprio Orlando Pessutti é pré-candidato e existem ainda essas cogitações de que possam haver alianças para o
governo do estado em prol de um outro candidato, seja ele o Beto Richa, seja ela a Gleisi Hoffmann. Mas existe a aproximação do PMDB com os dois setores. A grande perda de moral interna que o Requião teve foi a derrota do Rafael Greca nas eleições do ano passado. Então aí acabou perdendo um pouco de crédito o Roberto Requião e toda a sua frente dentro do PMDB. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse cenário político, que vai ter provavelmente a Gleisi, né, concorrendo. Com certeza. O Beto Richa vai querer se também, reeleger. Talvez os dois nomes mais fortes. O Pessutti pode aparecer. Hoje. E aí tem um monte de gente também, né, que tá correndo por fora e pode estar concorrendo. Bom de falar de política, né, Luciana, nessa época que a gente pode citar o nome de todo mundo. Sem medo, sem problemas. Né? Ninguém vai tirar a rádio do ar porque a gente tá citando e falando a verdade aqui. Por enquanto, a gente pode. E ninguém vai votar em alguém ou deixar de votar em alguém porque a gente falou o nome das pessoas, citou os políticos aí e todo mundo tratado com respeito e igualdade. Ok. E por falar em Beto Richa, em governador, hoje várias pessoas já estão recebendo a ligação do governador Beto Richa. O Ciro Júnior recebeu uma dessa hoje, não foi não, Ciro? Conta pra mim. Você falou com o governador hoje? Eu falei com a gravação do governador. Viu foi só? Interessante, mas não foi o governador falando, foi uma voz ali, alguém reproduzindo um texto do governador falando sobre a isenção do subsídio do transporte coletivo. Diesel, transporte mas coletivo. Não teve tempo de gravar o povo, falar, o povo, aqui é o Beto Richa. É que ele não está no Paraná, né? Ele está fora do Paraná. Mas tem estúdio fora do Paraná também. O Flávio Arnes é o governador em exercício. Tem sim, não tem R$100 para gravar um off aí, governador? Mas vai que isso único fosse... ainda acho que não está funcionando ainda. Não passou o cartão. Não passou. Vamos lá, vamos tentar descobrir o que aconteceu aí com o governador Beto Richa. Ele que volta. Segunda-feira ele já é governador novamente do estado e Dilma Rousseff já é presidente da República segunda-feira também. Eu nunca pensei que ia dar graças a Deus. Eu também. Eu também. Não, Dilma volta, Dilma, volta. 8 pistolas escondidas dentro de uma TV foram apreendidas pela Receita Federal e por membros do Exército Brasileiro na 277 aqui na BR, em São Miguel do Iguaçu, região oeste do Paraná. As armas estavam escondidas na bagagem de um passageiro do ônibus de linha que partiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro. Conforme a Receita Federal, a televisão tinha 20 polegadas e era usada como disfarce. Ela foi encontrada ali na praça de pedágio. Os agentes que faziam a vistoria na bagagem desconfiaram do peso do aparelho e descobriram que, na verdade, se tratava de uma camuflagem para o armamento. As armas foram recolhidas e o proprietário foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. E com essa informação eu termino o jornal de hoje. Ciro Júnior, tem aqui mais uma participação do nosso ouvinte, Daniel Floriano, acabou de ligar aqui pra gente dizendo que está ouvindo Vida News no seu caminhão todos os dias. Um abraço, Daniel Floriano, vamos viajando com você por todo esse estadão do Paraná. Léo, boa tarde. Valeu, Lu, beijos. Bom fim de semana, né? Até segunda, bom descanso para todos. Para todos nós. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, Léo, até segunda. Até segunda-feira, Silvia Lucina, boa tarde para você também que está nos acompanhando aqui e boa tarde para você que está em casa, no carro, no caminhão, você que está nos ouvindo em todos esses lugares do nosso Brasilzão. Até segunda-feira, excelente fim de semana, se Deus permitir. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3 da tarde. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Acesse fundaçãoexclusiva.com.br. Fundação Exclusiva Educativa 92.9 92.9 92.9 92.9 92.